O que dá pra fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o pode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. Oi pessoal, sou Ana Maria Nascimento, setorista de educação do Diário de Pernambuco. Nas sextas-feiras a gente se encontra aqui no YouTube para falar sobre um tema relacionado à educação. Hoje a gente está recebendo a professora da Rede Municipal de Igaraçu e da Facho de Olinda, Suelane Ribeiro, que é doutora em Teoria da Literatura. Suelane, obrigada pela presença. Obrigada também, Ana, pelo convite. A gente vai falar um pouquinho sobre literatura nas escolas e também no ensino superior, né? Queria que você começasse falando da importância de levar a literatura para a sala de aula. A literatura, ela tem sido um pouco tangenciada, né? Do ensino fundamental 2 e muitas vezes também do ensino médio, porque se foca bastante em outras competências voltadas para o vestibular, para o Enem, e se deixa de lado algumas questões importantes, né, como o letramento literário, a leitura subjetiva, alguns campos voltados para a arte. Então, trabalhar hoje com literatura é crucial para que a gente desenvolva algumas competências, inclusive linguísticas desses alunos, literárias e artísticas. Então, trabalhar com literatura é crucial. Todos os alunos têm direito a trabalhar, a ver literatura, a estudar literatura e ter direito a essa pluralidade de literatura que a gente tem. E aí, trazendo, então, para o local, você trabalha muito com literatura pernambucana, né? Como é que você faz esse trabalho? Vamos falar primeiro na rede municipal. Então, a literatura pernambucana, eu já tenho há um tempo já me encantado por ela, começando com as poesias de Cida Pedrosa, de Miró da Muribeca. Então, eu tenho bastante afinidade com essas produções independentes aqui em Pernambuco. E são poesias que dialogam muito com essa realidade desses alunos da rede pública e também do ensino superior. Então, são temáticas bastante pertinentes, como questões de gênero, racismo, urbanidade, cidade que se move, que se reconstrói, que se reinventa. Utilizar esse trabalho de literatura pernambucana com esses autores e ainda outros que surgem nesse cenário, como a poetisa Odailta Alves, que é uma militante e ativista do movimento negro, que tem um papel importantíssimo para essa fomentação desse letramento desses jovens de periferia e de um modo geral. Então, trabalhar com esses autores é oportunizar a esses alunos um contato com a literatura mais próxima deles, né? Então, Fred Caju, que é um artista também daqui, bastante conhecido, tem um editor independente, Felipe Volney, Bel Puan, que são artistas desse cenário local e que estão produzindo muito. E aí traz essa aproximação do ponto de vista de tempo, porque são autores contemporâneos, de espaço, porque são daqui, né, da cultura, enfim, porque estão falando uma linguagem que é muito parecida com o que os alunos falam, né? Tem muito a ver também com pertencimento, com identidade. Como é que vocês trabalham isso? Tem muito a ver com pertencimento mesmo, porque eu, como uma mulher branca, eu tenho bastante cuidado, né, quando a gente vai trabalhar com questões de racismo, sempre me colocando no meu lugar e de reconhecer qual é o meu lugar dentro dessa temática, de ser uma mulher branca que luta contra a sociedade racista, e não deixando de lado as pessoas negras que têm que ter a sua voz de representatividade. Então, a maioria dos meus alunos são negros, a maioria dos meus alunos são mulheres, e a maioria deles também são vítimas dessa sociedade racista e, sobretudo, de violências voltadas para essa população jovem. Então, a gente desenvolveu um projeto ano passado lá na escola, né? Eu desenvolvi com algumas turmas dos 8º anos, e foi bastante legal porque a gente trabalhou no decorrer todo de 2019 com uma pauta justamente dessa questão de identidade cultural e de gênero. Então, os alunos eles puderam ressignificar essa sua pertença desse mundo, né, dessa sociedade, e de como eles podem também lutar contra esse racismo, contra essas desigualdades, como é que eles podem se empoderar de situações que são altamente vulneráveis para jovens hoje. E queria que tu falasse, então, mais detalhadamente dos objetivos do projeto e dos resultados. Você falou aí de empoderamento, mas o que mais vocês perceberam ao final do projeto? Os objetivos principais, o principal, né, era fazer com que o aluno ele tivesse uma afinidade com a leitura literária, né?
Então, a gente conseguiu isso, esse objetivo ele foi alcançado. Os outros objetivos seriam mais voltados para a questão do empoderamento, da identidade. E um outro que surgiu na decorrência desse projeto foi que os alunos eles produziram seu próprio livro. Então, eles tiveram contato com esse material, com esses livros, principalmente de Odailton e de Fred Caju. Eu também entrei lá como autora, porque eu também produzo, eu tenho um livro infantil e eu levei o meu livro lá para os alunos trabalharem. E eles fizeram poesias em cima desses textos que foram trabalhados e construíram um zine. Cada aluno construiu um zine, que é um livrinho pequenininho, articulado, e eles trabalharam com o processo de edição do livro, de paginação, de ilustração, e depois eles expuseram isso em uma feira. E a gente ficou com as edições originais, cada aluno ficou com a edição original, eu fiquei, e a gente reproduziu cópias para a comunidade escolar, que foi inclusive recebida com bastante alegria, né, pelos pais dos alunos, os irmãos que apareceram lá na hora, ficaram super orgulhosos, porque aí a gente quebra aquele mito, né, de que a literatura ela só pode ser consumida ou só pode ser divulgada e produzida se a gente produzir um livro para uma editora grande. Mas nós mesmas podemos produzir nossos livros desde que a gente saiba como fazer, como modelar e divulgar esse material. E em relação ao ensino superior, quais são as diferenças na abordagem da literatura pernambucana em sala de aula? No ensino superior, o foco maior foi a gente pensar assim, cientificamente como é que a gente pode fazer algumas análises críticas, né, análises literárias desses textos. Então, os alunos eles tiveram que produzir, né, alguns banners, um mini projeto científico, e depois tiveram que expor para a comunidade acadêmica o que é que eles trabalharam, né, em cima desses autores. Por que a gente trabalhou com poeta pernambucano? Porque aí era uma disciplina que a gente pegava desde o barroco até a contemporaneidade. Então, quando já chegou no finalzinho dessa disciplina, os alunos já tinham conhecimento que eles tinham que produzir e ter o contato com esses poetas, então eles já vinham articulando isso desde o início do semestre. Então, além de produzir os banners, eles também tinham que produzir um vídeo de 3 a 4 minutos, fazendo uma narrativa dessa história que eles trabalharam. E os resultados foram muito bons. Então, além de um curta, que é um trabalho mais artístico, de edição, etc., eles também produziram um trabalho científico em cima desses artistas e repensaram metodologias ativas da literatura dentro de sala de aula. Da gente pensar que a literatura não é aquele objeto sacro que a gente coloca em um estante e que só pessoas com algum dom é que podem ler esses textos. Suelane, em relação a um professor ou um gestor de escola que está vendo essa entrevista, se interessa por isso, quais são os primeiros passos que ele deve dar em relação ao conhecimento da literatura pernambucana, indicação de autores que você mencionou já alguns, ou de livros, ou de editoras para estar de olho, enfim, dá esse primeiro caminho para quem quer seguir essa área? Acho que o primeiro passo é você procurar em algumas redes sociais esses autores que são super acessíveis, né? Todos eles têm Instagram, Odailton Alves, Fred Caju, Belpuan, Cida Pedrosa, em feiras alternativas que o Recife está sempre proporcionando e que geralmente são essas pessoas que são autores independentes que realizam essas feiras, e os livros são eles mesmos que vendem. Tem uma livraria aqui em Recife que se chama Baderna Literária, que fica quase em frente ao Mercado da Boa Vista, que ela vende esse material de autores independentes aqui, que são materiais belíssimos, inclusive é um trabalho de artesanato muito bem feito, são livros feitos à mão, com muito carinho. E o próprio Fred Caju, que tem um espaço alternativo em Santa Amaro, na rua Tupinambás, que é o Espaço Colofão, e que ele também abriu essa casa, né, que é a casa onde ele mora, virou uma casa de arte. E lá ele também vende livros desses autores, desse cenário pernambucano, de um modo geral, porque também tem autores da Mata Norte e autores do Sertão. Então, ele compila, né, esse material e tem disponível à venda. Então, para a gente que mora aqui, em Recife, em Olinda, no sertão do interior, é muito fácil e acessível a gente encontrar esses autores e comprar esse material. Suelane, muito obrigada pela presença. Muito obrigada também, Ana. A gente encerra aqui mais um vídeo. Até a próxima sexta-feira.